Há uma senhora com o nome de Corey ten Boom que foi poderosamente usado por Deus durante a Segunda Guerra Mundial. Essa senhora passou por coisas horríveis e sofreu uma perda inimaginável. Mas no final de tudo ela disse algo poderoso. Algo que eu gostaria de compartilhar com você. Hoje ela disse: se você olhar para o mundo, você será angustiado. Se você olhar para dentro, você será depressivo. Se você olhar para Deus, você estará em repouso. A paz vem de Deus e é por isso que eu quero. Fale com alguém que está no limite. Desistir, eu quero te animar. Você está lutando, não desista, continue. Seguindo. A tradução ampliada para Gálatas 6 versículo 9 diz: não vamos nos cansar ou virar desencorajado de fazer o bem, por pelo menos tempo oportuno colheremos, se não dar. Se você está orando e esperando o Senhor, seja forte na fé, continue orando. Continue louvando a Deus, continue firme. Sua palavra, continue acreditando. Acho que de vez em quando eu preciso ouvir palavras edificantes de encorajamento e palavras agradáveis que ministram aos nossos corações, porque neste mundo você vai nunca pare de encontrar algo. Isso te desanima. Você olha para a maioria da mídia aqui. Descobrir que há guerras e rumores de guerras. Sendo informado sobre, você vai ler as manchetes sobre um possível colapso econômico ou alertando sobre as próximas crises de saúde. Em todos os lugares que você olha neste mundo, sim, você não é cuidadoso. Você descobrirá que será preenchido até o desânimo. No entanto, quando olhamos para a palavra do Senhor, podemos encontrar algo para ser incentivado por um amigo tão querido. Eu sei como é a sua situação, mas eu sei que servimos a um Deus vivo, a Deus forte, que é muito capaz de fazer muito acima de tudo que você poderia. Alguma vez pergunte ou pense nisso. Continue, continue. Continue amando Ele e dependendo de Deus. Continue olhando para Jesus, continue confiando nele e esperando no seguinte. Lutando, continue lutando o bom combate a fé, continua correndo a boa corrida. Marcos 11 versículo 22. A Bíblia simplesmente diz: tenha fé em Deus. Jesus respondeu: agora eu estou lhe dizendo essas mesmas 4 palavras. Hoje tenha fé em Deus. Ter fé no que é o que era e quem ficará para sempre sem fé? A Bíblia nos diz que não há como agradar a Deus se você não tem fé. Mas se você tem fé, mesmo o menor fragmento de fé, a Bíblia diz em Mateus 17:20: por causa de sua pouca fé, porque eu realmente te digo, se você tem fé como um grão de semente de mostarda, você vai dizer isso: a montanha se move daqui para lá e vai se mover, e nada será impossível para você. Fé como um grão de mostarda. Grão tão amado, eu quero estar com você hoje e eu te digo: mantenha a fé. Se você ainda está esperando ou não seu pedido de oração seja atendido, guarde a fé das pessoas que estão mais próximas de você. Deixaram você se sentindo abandonado e apenas mantenha a fé. Tenha fé em Jesus Cristo. Leve a dor embora. Vai tirar sentimentos de solidão.
Jesus Cristo é e será tudo o que você poderia precisar e mais do que você poderia sempre quis. Se você sente que está se afogando, o peso do seu pecado clama ao Senhor para a libertação e manter a fé. Quem vai te ouvir entender que o Senhor é misericordioso, de fato Ele é fiel e justo, e eu amo o que Ele é. Sempre bom, sempre fiel. Ele entende nossa dor, Ele quer levantar seus fardos. O Senhor é bom porque nos dá a força para continuar através daqueles momentos em que pensamos que não podemos. Então, agora, aumente sua fé. Chegar a Jesus. Confie nele, abrace-o, segure-se nele. Palavra, lance suas preocupações sobre ele porque ele te ama tão profundamente. E agora, quando você pensa em alguns dos heróis da fé na Bíblia e tudo os testes que eles passaram, você verá que todos eles tinham uma coisa em comum, uma coisa. Eles continuaram acreditando em Deus. Eles tinham uma confiança inabalável no Senhor. Eles eram fortes na fé. E deixe-me dizer-lhe algo que é necessário. Fé para seguir Jesus Cristo é necessária. Fé para continuar empurrando e de pé para o Evangelho. Pela fé Paulo e Silas foram açoitados, acorrentado e preso, mas ainda assim, louvado seja Deus. As 3 crianças hebreias se recusaram a se curvar. Até mesmo o rei Nabucodonosor, tudo porque eles tinham uma fé forte. Todos esses são ótimos exemplos de pessoas que permaneceu firme e confiou o Senhor, mesmo quando as probabilidades eram contra eles. Sua fé não foi abalada, sua fé não foi quebrado porque eles sabiam que o Deus que eles serviam era maior e mais poderoso do que qualquer coisa ou qualquer outra pessoa que eles pudessem alcançar. Podemos aprender muito com os crentes em a Bíblia de como eles lidaram com a adversidade. Porque mesmo nos dias de hoje, muitas vezes nos encontramos em situações em que nossa fé é posta à prova e devemos decidir como vamos responder. Mas isso é o que a Bíblia diz em 1 Pedro versos 6 a 7. Embora em tudo isso você se regozije muito, agora por um tempo você pode ter tido sofrer penalidades em todos os tipos de testes. Estes vieram para que o testado a autenticidade de sua fé de maior vale mais que a meta que perece mesmo, embora refinado pelo fogo, pode resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Não importa qual seja a sua dificuldade, forte na fé, não se permita ser movido. Estranho, eu tive que falar comigo mesmo e lembrar a mim mesmo que eu tenho um Criador que tem um plano. E o plano de Deus ainda prevalecerá. A vontade de Deus ainda será feito. Ordenou meus passos e viu que não sou apenas meu começo e meu fim é conhecido por Ele. Meus altos e baixos são conhecidos por Ele. E eu vou andar pela fé e não por visualizar, crendo que o Senhor contou os meus bons dias para superar meus dias ruins. Então chegue ao ponto onde você está, feliz e em paz, para dizer: Senhor, minha vida está em suas mãos. Você disse que não se preocupa com nada. Você disse que sabe o número de cabelos na minha cabeça.
E então eu me rendo e me entrego ao seu força de vontade.